E Rogerinho Tasca, mas Rogerinho da Fibra também, tá, gente? Que a gente fala Rogerinho da Fibra, né? Vira sobrenome, né? A Fibra Tech é a academia que o Rogerinho fundou, que é uma das melhores da nossa região. Eu sou suspeito para falar porque tem muito amor, muito carinho, muita dedicação. E o empreendedor fala do seu negócio como um filho. Eu vou ter uma filha e a Fibratec é uma filha para mim também, né? Eu dedico muitas horas, sempre dediquei muitas horas a ela, né? E continuo dedicando. E tem também a Faculdade Ensine, que é um projeto recente. Entre outros projetos que a gente vai acabar citando aqui, eu tenho um aplicativo para tentar tornar a vida das pessoas mais fitness também, com maior facilidade, que a gente está para lançar. Mas enveredar pelo empreendedorismo, resolvendo algum problema relacionado a tornar as pessoas mais ativas fisicamente, é o que eu gosto de fazer, basicamente. Rogerinho, como surgiu essa ideia? Empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, né? Como surgiu essa ideia de abrir uma academia, uma rede, né, de academias? É interessante, a ideia ela vai surgindo, ela vai se maturando, na verdade. Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Faz um resumo. Vou fazer um resumo. Bom, eu vim dentro da minha formação na educação física. Desde o início da faculdade eu tinha uma dedicação um pouco diferente, porque eu era um aluno mediano no colégio e me tornei um aluno que eles chamam de crânio, de CDF na faculdade, porque onde eu encontrei o que eu queria estudar e ninguém estava me mandando fazer nada, era uma coisa que eu queria. E eu fiz Faculdade Federal de Juiz de Fora, um excelente curso, porém a gente sabe que a nossa formação na Federal ela tem muitos buracos na grade. E aí eu não queria perder tempo e as matérias que tinham na educação física não complementavam 100% o que eu queria entender. Eu brinco que quanto mais eu estudava, mais eu queria saber. E aí eu tinha um amigo praticamente dentro do secretariado da educação física, eu falei assim, cara, eu queria puxar essas matérias da medicina, da fisioterapia, da psicologia. Tem como para eu preencher essas lacunas? Porque eu já estou aqui em cima. Estudante é duro, né? Não pode ficar subindo, descendo. Né? Então, fora meus horários de estágio, eu queria complementar. E aí ele falou, cara, não tem vaga para educação física. Eu falei, como assim? Mas tem vaga para quem? Para enfermagem. Eu falei, tá, se a enfermagem não preencher, eu consigo puxar uma vaga? Ele falou, consegue. Então eu passava a lista para ele no início do período. Passado ali uma semana ele já sabia o que sobrava de vaga, normalmente sobrava vaga em todos os cursos, todas as matérias, e eu encaixava e puxava matérias lá. Então nisso aí eu fui para medicina fazer, os médicos vão saber aqui, semiologia, todos os fundamentos da cardiologia, da pneumo, fiz patologia, fiz neuroanatomia, neurofisiologia, e por aí fui nas ias da vida, porque queria mais conhecimento, queria entender cada vez mais sobre o corpo humano, como ele funciona na saúde, como ele funciona na doença. E aí enveredei por grupos de estudo, assumi vários grupos de estudo, comecei a lecionar nesses grupos de estudo, peguei monitorias, estava muito enveredado para a área acadêmica, para virar professor efetivamente, realmente. E fiz mestrado, né? Entrei no doutorado. Um dia a gente pode falar sobre isso, que o maior estresse da tua vida pode ser fazer um mestrado e depois entrar no doutorado e ainda abrir uma academia depois. Foi muito aprendizado, né, nesse ponto, mas o ponto principal, que é o que a gente chega agora, em 2010, depois de ter muitas experiências trabalhando, estagiando em Juiz de Fora, eu acabei tendo uma experiência em uma academia aqui em Juiz de Fora, que era a Bodytech, que foi uma das únicas fora do Rio, onde os proprietários eram Bernardinho, Rodrigo Santoro, teve lançamento na Privilégio, foi uma pompa danada assim na época. Eu tive o privilégio de estagiar lá, depois ser contratado lá, com um grupo de professores que era praticamente uma seleção em Juiz de Fora, e entender o que é uma empresa profissional. O que é profissionalismo na hora de você ofertar um produto ou um serviço. E como eu já tinha um mapa do que não fazer de outros lugares, e ali os caras me mostravam o que fazer, e essa empresa veio a não dar certo em Juiz de Fora, por N motivos, que também foram aprendizados,
eu falei, cara, não tô me vendo trabalhando mais para os outros, porque elas não vão ter essa visão que eu tô tendo. E ainda trabalhei um pouco mais, me estendi lá, depois surgiram outras academias ali, mas eu, Dudu e Michel, que são os meus sócios fundadores, junto com o Cristiano Bambam, a gente se entreolhou ali e tivemos o mesmo objetivo, resumindo bem a história. Assim. E aí a gente falou, cara, vamos lançar voo solo. E aí em fevereiro de 2010 a gente abre a Tecnofit na rua Santo Antônio, sem recurso nenhum, todo mundo vendendo o que tinha, o que não tinha. Tinha acabado de comprar um carro. Eu vendi o carro, fiquei 3 meses com o carro. Virou várias esteiras o carro. Virou várias esteiras. Eu olhava as esteiras e falei, ó, meu polo ali, era um polo ali. E aí, hoje, se eu fosse comprar um bid, né, um Go Green aí, mas e o Michel e o Dudu também, e além disso, a gente pegando um dinheiro no banco, que a gente nunca tinha visto, se endividando, e no Brasil, se não dá certo, você não volta pro zero, você volta pro menos 10, né? E a casa que a mãe do Michel morava virou garantia de pagamento. Então, quer dizer, tinha responsabilidade. Se desse errado, ela ainda perdia a casa dela. Então, assim, era uma Essa é uma mãe que confiou, né? Confiou. Era uma pressão bem significativa ali para a gente começar a empreender sem sermos gestores, sendo apenas educadores físicos com um sonho em mente. Mas foi assim que começou essa confusão. Muitos jovens, né? Muito jovens, 2010, nós estamos falando aí de 13 anos, né? Eu te conheci antes desse... Você não era dono de academia. Não, quando eu te eu trabalhava na Arena, que era uma academia, atendi o Thiago, que era colega seu. Amigo, que a gente morava junto quando era estudante. Exatamente. Eu só estudava nessa época, o Thiaguinho que malhava bastante. Malhava. E o Thiago me conheceu ainda como estagiário nessa academia, nem depois que eu vinha me formar.